bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, bom, como eu já falei no último vídeo, que eu vou falar em todos os vídeos, o nome do jogo e o nome da música vai estar aqui na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar 5 fatos sobre o Banguela. Demorou muito mesmo pra me pensar nesses 5 fatos, porque eu não tinha preparado 5 fatos pra ontem. Eu teria que preparar hoje. Eu tinha esquecido de preparar ontem e veio mensagem. Eu tinha esquecido de preparar. Então, seguinte, o primeiro fato é o Banguela consegue, tipo, atirar de duas cores, porque quando ele tá no modo alfa dele, ele atira com a cor do plasma dele é azul. E quando ele tá na forma base, o plasma dele é roxo. E não faz sentido. Poderia ter colocado plasma roxo também quando ele tá no modo alfa. Mas azul também fica da hora. Bom, o segundo fato é sobre o Banguela tem 4 orelhas. Porque sabe aquelas 2 orelhinhas que ele tem? Aquilo é a orelha, certo? Então, só que ele tem mais 2 na frente dessas orelhas. Então, 4 orelhas. O Banguela, eu entendo que todos os dragões devem ter audição muito mais avançada. Mas 4 orelhas, os outros dragões, como Zíper Arrepiante, Nada Imortal, eles nem têm orelhas. E o Banguela tem 4 orelhas. Outro fato é que... Outro fato é que o Banguela consegue mesmo controlar a cauda dele, porque, tipo, o Soluço fez a cauda pra ele. Ou seja, ele não devia conseguir controlar. Só se aquela cauda tiver fizer parte do corpo dele. Tipo, fazer parte do corpo dele já faz. Mas conseguir entrar na pele do Banguela, como se fosse parte do corpo, como se tivesse nascido junto com o Banguela, aquela cauda. Então, como é que ele consegue controlar a cauda? Ele pode abrir e fechar a cauda quando ele quiser. Então, isso não faz sentido, porque o Banguela não devia controlar aquela cauda, já que aquela cauda não faz parte do corpo dele. Foi construída e colocada no corpo dele, mas não fez parte do corpo dele. Então, eu já fiz 3 fatos, não foi? Foi 3 fatos. E não para de chegar mensagem, velho. Eu tenho que colocar alguma coisa pra silenciar. Seguinte, o quarto fato é que se o Fúria da Noite era o mais temido, como é que o Fúria da Noite, a espécie Fúria da Noite, era a espécie mais temida pelos vikings? Se ninguém tinha conseguido ver, se ninguém sabia como era o corpo de um Fúria da Noite. Ninguém sabia como é que era um Fúria da Noite, já que os Fúrias da Noite, eles só apareciam quando tava de noite. E eles ficavam pelo céu. O céu tava escuro e não dava pra ver nada. E ele também era escuro, ou seja, não dava pra ver nada. E como as pessoas as pessoas temiam tanto Fúria da Noite, sendo que nem sabiam o corpo dele. Então, isso é um dos fatos. E um fato aqui que eu acho que poucas pessoas sabem, mas o Banguela é um primo distante, ele é um primo distante do Estridente. Ele é um primo distante. O Estridente é primo do Banguela, só que muito distante, talvez de 3º grau. O Banguela é o primo dele. Por quê? Porque todo dragão, né, da classe, todos os dragões, tipo, o Pesadelo Monstruoso e o Caldo de Fogo, eles fazem parte da mesma classe, a classe Brasa. Ou seja, eles são primos. Igual o Banguela e o Estridente. Só que o Banguela e o Estridente têm algo a mais, porque os dois conseguem canalizar os relâmpagos. Na cena de Como Treinar Seu Dragão 3, quando o Banguela tá aprendendo a atirar e desaparecer igual a Fúria da Luz, quando ele tá tentando, na hora que ele consegue, ele canaliza os relâmpagos e simplesmente desaparece. Por isso ele é um primo distante do Estridente, porque todos os dragões que fazem parte da mesma classe são primos distantes, né? E aí, quer ver? Olha no vídeo de fundo, tá vendo? Ele consegue, todo Banguela, todo Fúria da Noite que tem o modo alfa,
E é da classe relâmpago, né? Mas porque eles seriam de outra classe, já que os filhos da noite são tudo da mesma classe. Mas enfim, o Banguela consegue canalizar os relâmpagos. Ou seja, por isso ele é um primo. Ele é um primo mais perto do Estridente. Vamos dizer que todos os dragões da classe relâmpago são primos. Mas o Banguela e o Estridente são primos mais próximos. Eles são mais próximos. Por quê? Porque eles são primos mais próximos porque os dois conseguem canalizar os relâmpagos. E nem é todo dragão que consegue canalizar os relâmpagos. Por exemplo, a Fúria da Luz, ela desaparecia sem canalizar os relâmpagos. Ou seja, não é todo dragão da classe relâmpago que consegue canalizar os relâmpagos. Então, eu já mostrei 4 ou 5 fatos. Essa foi 4, né? Vamos dar um último, mesmo que não seja. Pode ser 6 ou 5, ok? O quinto e último fato, ou talvez sexto fato, esqueci. O quinto e último fato, ou talvez sexto, é porque o Banguela nem precisou atirar. Sabe como a cena que eu já disse, que eu falei que o Banguela canalizou os relâmpagos e desapareceu? Ele era tecnicamente para ele atirar. Como foi o filme, ele canalizou os relâmpagos e desapareceu. Como era pra ter sido, era pra ter ele canalizado os relâmpagos, atirado e passado por dentro de tiro. Assim ele sumia. Só que ele só canalizou os relâmpagos e desapareceu. Isso aconteceu quando ele e o Banguela, o Soluço e o Banguela, estavam cercados de Death Gripper, que é chamado de ferrão letal. Eles estavam cercados, o Banguela canalizou os relâmpagos e desapareceu. Era pra ele atirar e desaparecer, e não simplesmente canalizar e sumir. Era pra ele ter pelo menos isso, né? Pelo menos ele ter atirado. Então, mas esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo aqui. Falou e tchau!